Olá, a paz do Senhor Jesus para todos. Como vamos? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Deixa o seu like, toca o sininho, se inscreve no canal, compartilha, comenta e fica conosco até o final dos vídeos, ok? Bem, hoje eu quero falar sobre 3 pecados que podem tirar sua salvação. 3 pecados que podem tirar sua salvação. Um deles você é conhecedor com certeza. Um deles você já conhece, já ouviu citar várias vezes na igreja. Mas tem outros 2 também, que talvez não seja tão conhecido. Talvez passe desapercebido para muitas vidas. Mas eu quero começar com o primeiro, que é o mais enfático, ok? E aí você vai descobrir quais são os outros 2. Fique conosco até o final. Mateus 12:32 diz o seguinte: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quando falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem a que há de vir. Nem será perdoado aqui no presente e não será perdoado também no futuro. É isso que Jesus quer dizer. Então prestemos atenção que Jesus está orientando, Jesus está falando para o povo, falando para os seus discípulos, para que não cometa esse pecado. Você também tem que prestar atenção. Você também tem que ter o cuidado, vigiar e pois. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita mistura nesse mundo espiritual. O mundo espiritual está perturbado mesmo. Há muitas coisas acontecendo que as pessoas estão atribuindo a Deus. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre aparições de anjos. E a pergunta que eu fiz no vídeo é: será que esses anjos são realmente da parte de Deus? Eu creio na criação de anjos. Eu creio muito. Mas o anjo ele vem com a missão. E será que ele tem tido alguma missão aqui na Terra ultimamente? Bem, esse vídeo você vê aí no nosso canal e você vai ouvir as explicações. Mas aqui agora é sobre os pecados que Deus não perdoa. E o principal dele é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Que pecado é esse? Que blasfêmia é essa? A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você atribui a Satanás o feito de Deus, o feito do poder do Espírito Santo. E isso já aconteceu na Bíblia. E isso já ocorreu na Bíblia, sim, porque está registrado, sabe na onde? Deixa eu te mostrar, para que você não tenha dúvida. Em Mateus, capítulo 12, verso 22, diz o seguinte: depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será esse, porventura, o filho de Davi? Então observe que ali entrou o poder do Espírito Santo. Jesus está sendo usado no dínamo de Deus. O homem estava aprisionado pelas correntes de Satanás. O homem estava cego, o homem estava mudo. Enfim, a vida do homem estava totalmente destruída. Estava totalmente no lixo. Mas o Espírito Santo veio com o seu poder e arrancou este homem das garras de Satanás. O poder de Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Então aquele poder era para a glória de Deus e foi para a glória de Deus. Uma turma quis glorificar, quis exaltar, mas a outra turma, no verso 24, olha o que falou. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônio. Aí é que está, irmão, a blasfêmia do Espírito Santo. Eles pecaram de maneira vil, eles pecaram de maneira violenta contra o Espírito Santo. Eles atribuíram a manifestação do poder de Deus a Satanás. Jesus mais embaixo vai dizer: se Satanás expulsa Satanás, o reino dele será dividido. Entende? Então não foi Satanás que fez aquilo, mas os religiosos, por ódio do Senhor Jesus, blasfemam contra o Espírito Santo. E a blasfêmia é essa: atribuições de Deus para os demônios, para Satanás. Não atribui, certo? O poder de Deus ao diabo. O diabo não faz benefício nenhum a ninguém. O diabo só veio matar, roubar e destruir tudo que ele vê pela frente. Porque ele sabe que os dias deles estão contados.
E você precisa abraçar o Espírito Santo. Você precisa viver com o Espírito Santo. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele te consola. O Espírito Santo, ele te edifica. E o Espírito Santo, ele intercede, sabe, nas orações que você faz. O Espírito Santo está com você quando você sente a dor que ninguém pode amenizar. E quando as suas lágrimas correm no seu rosto, o Espírito Santo vem e enxuga. E quando ninguém tem mais palavras para te dizer, vem o Espírito Santo e te consola com palavras que nem eu, nem você, nem ninguém consegue falar. Só o Espírito Santo para nos consolar. Então, ao Espírito Santo toda honra e toda glória, porque Ele é Deus. O Espírito Santo é um gentleman. É a terceira pessoa da Trindade, o qual todos os crentes deveriam temer. Mas, infelizmente, o Espírito Santo anda muito triste com essa geração. Uma geração incrédula. Uma geração onde pensa mais em si do que em nós. Uma geração que olha mais para o seu umbigo do que para o Deus Todo-Poderoso. Uma geração que deixou de amá-lo para amar a mamon, para amar o dinheiro. Uma geração que não olha mais o nós, mas olha o eu. E o eu tem que ser destruído de nossas vidas, porque ao Espírito Santo toda honra e toda glória. Esse é o primeiro pecado, certo? E nós devemos, com certeza, nos afastar. Mas tem um segundo pecado também que nós temos que repudiar, que está em Mateus 6, no verso 14 e 15, diz o seguinte: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esse é o segundo pecado que você e eu não devemos cometer jamais. Ou seja, o pecado de não perdoar. Mas eu quero te dizer, quando você perdoa, quem leva a vantagem ou quem está em vantagem não é quem recebe só o perdão, mas quem perdoa. Porque perdoar é libertador. Perdoar é libertador para aquele que libera o seu coração da mágoa, da ofensa que recebeu. Perdoar é uma das características do nosso Deus. Eu e você estávamos encharcados em pecados, em ofensas para com Deus, mas o Senhor veio e nos perdoou. E isso é extraordinário, porque Ele nos dá um exemplo e nós temos que seguir. Nós temos que olhar para Ele, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso molde, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso irmão mais velho, Jesus é o nosso Pai. Então, siga os passos do seu Pai, siga os ensinamentos do Senhor Jesus. E um deles significa perdoar. Perdoar para que você seja perdoado. Caso você não perdoe, você também não será perdoado. Então, o segundo pecado, e se você não perdoar, você não vai receber perdão, nem aqui e nem no porvir. E o terceiro e último é justamente sobre a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é a negação da fé. É quando alguém deixa de acreditar no Senhor. É quando alguém prefere viver os seus deleites, os seus desejos da carne e repudiar o Espírito Santo, repudiar o mundo que há de por vir, repudiar o poder que um dia ele experimentou. Então, ele se torna um apóstata. O apóstata é aquele que nega a crença na sua religião, naquilo que religa você com Deus. E quem nos religa, eu e você, para com o Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso contato maior para com Deus. E a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus 6, de 4 a 6, diz o seguinte: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, preste bem atenção, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes que há de vir, olha bem, mas caíram. É impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando à desonra pública, ao vitupério. Quando alguém se desvia, quando alguém nega a sua fé, quando alguém não quer mais compromisso com o poder
do mundo vindouro, ele vitupera de novo o Senhor Jesus. Ele coloca o Senhor Jesus despido na rua, sendo chicoteado. Ele coloca o Senhor Jesus novamente na cruz. Mas só que o Senhor é justo. O Senhor é justo. Eu falei logo no início. Deus é justo, irmão. Ele não vai jamais cometer injustiça. Então esse é o terceiro pecado que ele não vai perdoar. Não vai ter jeito. A apostasia, aqueles que um dia experimentaram do poder do mundo que há de vir e agora negaram a sua fé, negaram a sua crença no Senhor Jesus, repudiaram o poder do Espírito Santo, tiveram iluminação do Espírito Santo, mas agora estão preferindo mais as trevas do que a luz e viraram as costas para o Senhor, viraram as costas para o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo não tem mais o que fazer, Deus não tem mais o que agir. Jesus não entra mais em ação porque eles já fizeram as suas escolhas. E a escolha do homem sempre é o caminho da morte. Não seja apóstata, mas seja crente em Jesus. Seja fiel ao Senhor até a última instância. Seja fiel ao Senhor, porque quando Ele vier, a Bíblia diz que Ele vai procurar os fiéis dessa terra. Seja um desses fiéis que Ele vai levar para o céu. Ok? Eu espero ter te ajudado. Eu espero ter edificado a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.